E aí meu irmão olha e fala assim, porra, isso que você faz é bom, porque olha como é que você tá bem e eu tô mal. Mas isso é mesmo. Então, a hora da prova não é você discursar num podcast, numa palestra, é na hora que você perde alguém, cara. Como é que você lida? Você lida com serenidade, aceita a perda. Não estou dizendo não ter saudade, estou falando lidar com o fato. Você lida bem, é nessa hora que você prova para o mundo o quanto a espiritualidade deixou você seguro das coisas. Agora, imagina, Felipe, você, o Rafael, é médium de um lugar, e ele fala para todas as entidades que chegam lá, você aceita a morte, irmão, você não morreu, passa na luz. Aí morre a mulher dele, ele não aceita. Como é que ele vai poder doutrinar uma entidade se nem ele aceita? E outra, ele vai dar uma palestra de vida após a morte amanhã, e hoje a mulher dele morre, ele não vai dar a palestra porque ele está chorando. Como é que você vai confiar num médium bundão desse? Tá? Veja, minha mãe desencarnou num dia, fui lá no velório, no dia seguinte, tinha uma palestra de vida após a morte, fui lá e fiz. E tá bem tranquilo no velório do cadáver, porque minha mãe não estava morta, estava em outro plano. No velório do cadáver, muito tranquilo. Dia seguinte, firme na palestra, falando de vida após a morte. Então, você quer ver se uma pessoa está coerente, tem um caráter bom, observa ela na hora da prova, não é na hora de uma reunião, onde ela está protegida pelas mentores. É na hora de uma traição, cara, na hora de uma perda, que você vai ver o caráter da pessoa. E um monte de estudante espiritual arreia nessa hora. Não tem confiança nem para si mesmo, como é que vai dar confiança para os outros? Eu tenho vários defeitos, todo mundo tem. Agora, não tenho falta de consciência com as coisas. Eu vou bancar o que eu estou falando, mas não é para o outro ver, eu vou bancar diante de mim mesmo. Você imagina, você me encontrar no dia de finado no cemitério, eu sendo médium. É atestado de imbecil na minha testa. Eu sei que ninguém está morto. Então, eu não entendo um médium de luto. Imagina, o Sandro perde alguém, aí enquanto o Sandro de luto, e ele vai na psicóloga, a psicóloga fala, você precisa viver o seu luto. Eu falo assim, que luto, cacete, você é médium, cacete. Aí a pessoa está viva, não há luto para quem é médium, porque ninguém morre. Você sabe disso. Então, se eu encontro ele de luto, ele não está bancando a espiritualidade dele. Existe a saudade. Como é que amanhã ele vai atender os outros? Então, é nessa hora que você vê no olhar da pessoa, na firmeza dela, e eu não estou falando de doutrina ou fanatismo, estou falando de serenidade segura. Você sabe daquilo. A pessoa não pode ficar triste, ela fica triste porque não, porque tem a saudade. Mas ela administra a saudade dela com segurança. Não é a saudade mórbida, é a saudade sadia. Olha, sinto falta da pessoa, mas ela está morando do lado de lá. Eu não falo assim, sinto falta dela, vou no cemitério visitar. Você está de sacanagem. Loucura, se você for médium, isso é incoerência. Matemática não bate. Né? E outra, tem gente que está assistindo a gente que não vai concordar, porque é bundona também, fala claro. Estuda a parte espiritual e não banca nada. Tem que bancar qual é o teste do espiritualista na hora da morte de alguém. Como é que ele lida? Não estou falando de falta de saudade, nem falta de amor. Estou falando, você banca a sua espiritualidade na hora da prova. Tudo aquilo que você fala, escreve, lê, você banca. A maioria não banca. Sabe por quê? É conhecimento na cabeça que é crença, não é igual fé no coração. É crença. O último dia de finados estava cheio de estudante espiritual no cemitério, Felipe. Todo mundo com crença e ninguém com certeza. Alguém aí com certeza palestra, iria lá. Você marca a palestra de PPB, todo mundo volta que vai chegar ao cemitério. E já fala assim, botar porrada em você. Que cemitério, cacete, eu falaria. Se for um aluno meu, eu fico danado com ele, cara. Não aprendeu nada. Hoje eu falei pra minha filha, eu falei, quer chorar? Minha filha é de Santos, eu falei, quer chorar? Chore hoje por mim, me dê flores hoje. E não vai lá, dia do finados, lá me visitar, porque vocês vão visitar osso, porque eu vou estar em outro lugar. Minha morada não é aqui, minha morada é do lado de lá. E outra coisa, Felipe, cada cultura tem sua maneira de lidar com isso. Então, é claro que alguém dentro da cultura ocidental vai visitar um cadáver, é normal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando médiuns e estudantes espirituais, eu não estou falando de gente sem conhecimento. Sim, desde que você tem um clarão na tua frente, você não pode compactuar com a treva da ignorância que você tinha antes. Esse clarão me mostra o mundo espiritual, não me mostra a tumba 88 do cemitério, cara. Abriu a clarividência, que eu estou vendo um espírito, não é um cadáver. A diferença é enorme. Então, você, por exemplo, chega, pergunta para o Sandro, pergunta para ela ou para mim, médiums sobre vida após a morte, vai falar, tem vida após a morte. Sim. Agora, você perguntando para um médium uma pergunta dessa, qual a resposta que você gostaria? O médium fala, vai para o cemitério, Felipe. Um médium te dizer isso, ele jamais te diria isso. Ele vai falar assim, Felipe, porra, a vida espiritual é lá.
Ele vai te falar, tem vida após a morte, banca isso, cara. É aquela história, o uniforme ficou. Exatamente. O médium não vai aconselhar você a visitar o uniforme, sim o ocupante do uniforme que tirou a roupa e passou pro outro lado. Tá com outra roupagem. E vou repetir, eu tô falando para médios e estudantes espiritualistas, eu não tô falando pro meu pai que é materialista, meu irmão que é evangélico, eu tô falando, levando em conta quem tá assistindo, são estudantes espirituais. A pergunta é, conhecimento é teoria na cabeça ou é calor no coração para atitude? Tem gente que fica danada quando a gente fala isso. Sendo estudante espiritual, ela é incoerente. Não o que a gente está falando. Tem vida além da vida. Acabou, não tem papo. Isso não é crença, isso é fato. E a pessoa uma hora vai constatar. Não tem ninguém no cemitério. Tá? Não é lá que os espíritos moram, cara. É nas estrelas.